capítulo 17. Simão, o mago. 1. Estando eu nos mundos suprassensíveis, chegaram às minhas mãos 2 obras. 2. Uma era de Simão, o mago, e a outra era do samaritano Menandro, que alcançou o auge da ciência mágica. 3. Depois de consultar essas 2 obras, invoquei Simão, o mago. 4. Essa invocação eu fiz em nome do Cristo. 5. Então Simão, o mago, respondeu-me dizendo: em nome do Cristo não me chame, chame-me em nome de Pedro. 6. Então compreendi que Simão, o mago, era o polo oposto de Simão Pedro. 7. Penetrei em um precioso recinto, onde encontrei Simão, o mago, com seu colégio de fiéis discípulos. 8. Quando Simão me viu entrar em tom áspero, me disse: saia daqui. 9. E aproximando-se de mim, tocou certos chakras do baixo ventre. 10. Então entendi que Simão, o mago, é realmente um mago negro. 11. Defendi-me com minha espada flamejante. E diante dos torrentes de fogo ardente, aquele mago negro ficou atordoado e, sem ousar olhar para minha espada, permaneceu absorto. 12. Eu conheci Simão, o mago, na antiga Roma, e o ouvi pregando a seus discípulos. 13. O mal é tão fino e delicado que até a própria mestra Blavatsky chegou a crer firmemente que Simão, o mago, era um mestre da loja branca. 14. O Iracocha também acreditou que Simão, o mago, era um grande mestre gnóstico e diz que tudo o que Papus e outros autores ensinaram sobre magia nos últimos anos foi tomado de Simão, o mago. 15. O único que não se equivocou a respeito de Simão, o mago, foi Dante Alighieri em sua Divina Comédia. 16. Dante chama os seguidores de Simão, o mago, de simoníacos. 17. Os romanos lhe ergueram estátuas com a inscrição Simone Del Sancto. 18. No entanto, estudando atentamente as obras de Simão, o mago, aparentemente não há nada que possa ser considerado condenável como magia negra. 19. O mal é tão fino no mundo da mente. O mal é tão delicado e sutil no plano do entendimento cósmico que realmente se necessita de muita intuição para não se deixar enganar pelos demônios do mundo mental. 20. No plano mental, os magos negros são milhões de vezes mais finos e delicados do que os magos negros do plano astral. 21. Diz Simão, o mago, o seguinte. 22. O pai era um, pois contendo em si mesmo o pensamento, estava sozinho. No entanto, não era o primeiro, embora fosse pré-existente, mas manifestando-se a si mesmo a partir de si mesmo, tornou-se o segundo ou dual. Não foi chamado pai, até que o pensamento lhe deu esse nome. Portanto, desdobrando-se de si mesmo, manifestou a si mesmo o seu próprio pensamento, e assim também o pensamento manifestado não se atualizou, mas viu o pai oculto nele, isto é, a potência oculta em si mesma. E a potência, dinamis, e o pensamento, epinoia, são masculino-feminino, mas ao corresponderem reciprocamente, porque a potência de modo algum difere do pensamento. São um só. Assim, nas coisas do alto está a potência, e nas de baixo o pensamento. Ocorre, portanto, que embora seja um o manifestado por ambos, aparece duplo, pois o andrógeno leva em si o mesmo elemento feminino. Assim, a mente e o pensamento são inseparáveis um do outro por serem um, embora apareçam em dualidade. Na página 190. Nota segunda. A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, 6º volume. 23. Realmente, quem ler este parágrafo não poderá encontrar nada que possa condenar Simão, o mago, como mago negro. 24. A chave nos é dada por Dante em sua obra intitulada A Divina Comédia. 25. Dante nos mostra em seu inferno a Simão, o mago, e a todos os feiticeiros, aos quais Dante denomina simoníacos, caminhando em seu inferno com a cabeça para trás. 26. A magia negra de Simão, o mago, consiste em que ele permaneceu olhando para o passado e não quis aceitar o Cristo nem a nova corrente crística. 27. Isto é uma rebelião contra as hierarquias divinas. E, de fato, Simão, o mago, ficou colocado nos mundos da magia negra. 28. Quem estudar atentamente os ensinamentos de Simão, o mago,
poderá comprovar que ele não diz uma única palavra a favor do Cristo. 29. Simão, o mago, viu que a centelha se desprendia da chama em si mesmo, sem se lembrar daquelas palavras do divino Rabi da Galileia. Ninguém chega ao Pai senão por mim. 30. Simão, o mago, viu o Pai oculto nele e quis realizá-lo em si mesmo, mas rejeitando o Cristo, e assim foi como de fato caiu na magia negra. 31. Simão, o mago, caiu na magia negra por puro orgulho. 32. Simão, o mago, não quis aceitar o Cristo por puro orgulho. 33. Algo semelhante está acontecendo agora neste século. XX com muitos espiritualistas que não querem aceitar meus ensinamentos por puro orgulho. 34. Essa classe de seres simoníacos cai na magia negra por puro orgulho. 35. Simão, o mago, conheceu o grande arcano e é absolutamente casto. 36. O mestre Wiracocha, na página 50 da Igreja Gnóstica, cita um trecho do livro A Prédica de Simão, o mago, que diz literalmente assim: 37. Para vós falo em metáforas, mas deveis compreender-me. 2 ramos de toda seriedade existem em um princípio sem fim. Ambos vêm de uma raiz, ou seja, do poder infinito, do silêncio invisível. Um dos ramos vai para cima. É o poder, o entendimento do grande todo que a tudo alcança, e é masculino. O outro tende para baixo. É a grande mente, a produtora incansável, e é feminino. Na união de ambos está a resolução de todo problema. O poder em si mesmo é masculino e feminino ao mesmo tempo. 38. Simão, o mago, conheceu, portanto, profundamente a alquimia sexual e o grande arcano. 39. No entanto, caiu na magia negra porque ficou olhando para o passado e não quis aceitar o Cristo. 40. A mente é, portanto, o animal mais perigoso do alquimista. 41. Se Simão, o mago, tivesse dominado a mente com o chicote da vontade, não teria caído no abismo. 42. O alquimista, que se deixa levar pelos raciocínios da soberba da mente, fracassa na grande obra e cai no abismo. 43. O alquimista deve ser muito humilde diante das hierarquias divinas para não fracassar na grande obra. 44. A mente deve se tornar uma criança humilde e simples. 45. A mente deve humilhar-se diante das hierarquias divinas. 46. A mente deve humilhar-se diante da majestade do íntimo. 47. É impossível subir ao Pai sem elaborar a criança de ouro da alquimia sexual. 48. Essa criança de ouro é o Eu Cristo. 49. É necessário formar o Cristo em nós para subir ao Pai. 50. Em nosso trabalho com a pedra bendita, apresentam-se perigos sutilíssimos que o alquimista deve conjurar valorosamente. 51. No mundo mental existem magos negros que parecem adeptos da fraternidade branca. 52. Esses magos negros possuem sublimes presenças e esquisita cultura espiritual. 53. Quando esses magos falam somente de luz, verdade e justiça. 54. Parecem seres inefáveis e só chegamos a descobrir que são magos negros quando, em tom muito fino e delicado, nos aconselham então a ejaculação seminal. 55. Se nesse momento gritarmos em sua presença, viva o Cristo, abaixo Yahvé, então os veremos levantar-se iracundos contra nós para nos expulsarem de seus recintos. 56. Todos esses irmãos das sombras aconselham a ejaculação seminal e odeiam a força crística. 57. Assim, o mal reveste-se de enganos, tão sutis que o discípulo deve abrir sempre bem os olhos e viver alerta e vigilante, como o vigia em época de guerra. 58. Existem adeptos das sombras que, disfarçados de Mahatmas, apresentam-se nos mundos internos para nos dizer que já estamos caídos, que já fracassamos em nosso anseio pela luz, que já perdemos os graus adquiridos, etc, etc. 59. Assim, se o discípulo escorrega nessas cascas, cai inevitavelmente no abismo. 60. A mente não deve raciocinar. 61. A mente deve fluir integralmente, sem a batalha das antíteses. A mente deve converter-se em um instrumento
flexível e delicado, onde possa expressar-se a majestade do íntimo. 62. O orgulho fez Simão, o mago, cair nos abismos da magia negra. 63. E como viu Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos se concedia o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. 64. Dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que qualquer pessoa, sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. 65. Então Pedro lhe disse: Que teu dinheiro pereça contigo, pois pensas que o dom de Deus se compra com dinheiro. 66. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque teu coração não é reto diante de Deus. 67. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga a Deus, para que talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. 68. Porque vejo que estás em fel de amargura e em prisão de maldade. 69. Respondendo então Simão, disse: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada destas coisas que dissestes venha sobre mim. Versos 18 ao 24. Capítulo 8. Os Atos. 70. Com estes versículos das Sagradas Escrituras, fica absolutamente comprovada a nossa afirmação de que Simão, o mago, é um perigosíssimo mago negro. Capítulo 18. A sala de Maate. Salve, falo de Ra, que te afastas de teu infortúnio, nascido da oposição. 2. Os céus permaneceram imóveis por milhões de anos. 3. Sou mais forte que o forte, mais poderoso que o poderoso. 4. O falo de Ra e a cabeça de Osíris serão engolidos. Se eu partir ou se for arrebatado para o leste, através dos 2 chifres, ou como outros dizem, se algo mal for executado em mim na festa dos demônios. Livro dos Mortos. 5. Quando o falo de Ra se afasta do infortúnio nascido da oposição, então nos libertamos dos 4 corpos do pecado e entramos na felicidade inefável do Nirvana. 6. Porém, o falo de Ra e a cabeça de Osíris perderiam seu poder se fizéssemos algo, se fornicássemos entre as bacanais dos demônios. 7. Quando o homem se liberta dos 4 corpos do pecado, entra na sala da dupla Maate. 8. O nome desta sala é Justiça e Verdade. Davi, a folha superior da puberdade de Maat, leva uma inscrição que diz: Senhor de Maat sobre seus 2 pés. 10. A folha inferior chama-se Senhor de dobrado vigor, dominador do gado. 11. Aquele que se liberta dos 4 corpos do pecado é um imperador da mente cósmica e um senhor de dobrado vigor, dominador de inimigos mortais. 12. Em síntese, esta porta chama-se Destruidor do Deus Eshu. 13. Esse Deus é nossa personalidade inferior, que deve morrer para que o Deus interno se glorifique. 14. Quando o homem se liberta dos 4 corpos do pecado, entra no seio bendito da deusa mãe do mundo. 15. Senhora tremenda de altos muros, soberana Senhora destruidora, que ordena as palavras, que dispersam a tempestade e o redemoinho, e livras da aniquilação aquele que marcha pelo caminho. 16. Senhora celestial, dona do mundo, que atemorizas a terra desde o lugar de teu corpo. 17. Senhora dos pilones, a quem se oferecem abundantes oferendas, doadora de tudo, guia das oferendas, que satisfaz os deuses e assinala o dia para que parta a barca. Neshemento em direção a Abtu. 18. Aquela que prevalece com facas, senhora dos 2 países, que destrói os inimigos do coração tranquilo e decreta que o aflito se salve dos maus acontecimentos. 19. Senhora esplendorosa, louvada, altiva Neberchert, a quem se suplica e em quem ninguém entra. 20. Senhora que recebe abundantes súplicas. A diferença entre aqueles cuja altura e largura se desconhece. Imagem divina, fortalecedora da noite, nascida na presença do coração tranquilo. 21. Inundação que veste o fraco, pranteadora daquilo que ama, amortajando o cadáver. 22. Aquela que pertence ao seu dono, deusa potente e graciosa, senhora que cruza e atravessa a terra, cuja cabeça possui milhões de côvados de largura e altura. 23. Inextinguível e relampejante chama da chama de Horus, que se sucede continuamente, provida de chamas ígneas ávidas de destruição,
irresistível e impassível por causa de suas queimaduras. 24. A de portas soberbas que levanta os chorosos e que és temível. 25. A de repetidas hecatombes, que abrasa os inimigos perversos, senhora de cada pilone, a quem se aclama no dia em que se escuta a iniquidade. 26. Aquela que percorre ambos os países, destruidora dos que aparecem com raios e fogos. Senhora esplêndida, que escuta a palavra de seu dono todos os dias. 27. Quando a Assembleia dos Deuses avança, ergue suas mãos diante de seus rostos em sinal de adoração, e os abismos aquosos brilham por causa daqueles que os ocupam. 28. A poderosa de almas, ruiva, Ajabit, que sai de noite e destroça os perversos em suas formas criadas, cujas mãos dão ao coração tranquilo no momento oportuno. Aquela que sai e marcha. 29. Senhora valente, aniquiladora dos avermelhados, que celebra as festas de Hacker, nas quais se apaga o fogo do dia da audição de casos iníquos. 30. Senhora do triunfo, cuja destra persegue os malignos, a de chamas abrasadoras quando sai, criadora dos mistérios da terra. 31. Poderosa no horizonte, senhora dos avermelhados, destruição no sangue, Ajabit poder, dona flamejante. 32. Amante da chama, pura que ouves aquela que gosta de decapitar os venerados, alma da grande casa, destruidora dos perversos ao anoitecer. 33. Dispensadora da força no palácio, a potente das chamas, senhora do vigor e dos escritos do próprio PTH. 34. Pedra de seu senhor, campo com uma serpente vestidora. Está oculto aquilo que ela cria, apoderando-se dos corações, abridora de si mesma. 35. Espada que corta ao pronunciar seu nome. Deusa de rosto voltado para trás, desconhecida, vencedora de quem se aproxima de sua chama. Do livro dos mortos. 36. Esta bendita deusa é Ísis, a mãe do mundo. 37. Esta é a deusa da natureza. 38. Toda a imensa natureza é o corpo bendito desta deusa mãe do mundo. 39. Quando o alquimista se liberta dos 4 corpos do pecado, entra no seio da bendita deusa mãe do mundo. 40. A confissão negativa recitada pelo falecido diante dos 42 deuses que se encontravam na sala da dupla. Matei significa todas as perfeições que o alquimista deve adquirir para libertar-se dos 4 corpos do pecado. 41. O discurso aos deuses do submundo, tal como figura em O Livro dos Mortos, encerra todo o esoterismo da 4ª grande iniciação dos mistérios maiores. 42. O falecido que se apresenta diante dos 42 juízes é aquele que morre para viver, que morre para o mundo para viver para Deus. 43. Do corpo mental só extraímos, por meio da alquimia sexual, a mente Cristo. 44. Assim, o alquimista não deve escravizar-se à mente. 45. Do organismo mental só extraímos a bela Helena, a mente divina. 46. Vamos transcrever a confissão negativa, tal como figura em O Livro dos Mortos. 47. O triunfante escriba Nebsene diz: 1. Salve o de largas passadas, que sais de ano não cometi iniquidade. 2. Salve o envolvido pela chama, que sais de Jerabá, não roubei com violência. 3. Salve divino nariz, que sais de Gemenu, não maltratei os homens. 4. Salve devorador de sombras, que sais do lugar do nascimento do Nilo, não furtei. 5. Salve Nenhal, que sais de Restal, não matei homem nem mulher. 6. Salve duplo Deus Leão, que sais do céu, não fraudei no peso. 7. Salve o de olhos pétreos, que sais de Segem, não agi com dolo. 8. Salve chama, que sais quando retrocedes, não me apoderei das coisas que pertencem ao Deus. 9. Salve triturador de ossos, que sais de Sutenhenen, não fui mentiroso. 10. Salve tu que avivas a chama e que sais de Recapitá, não arrebatei comida. 11. Salve Kerti, que sais de Amentet, não pronunciei palavras perversas. 12. Salve dentes brilhantes, que sais de Tash, não ataquei o homem. O 13. Salve consumidor de sangue, que sais da casa da mortalidade, não matei as bestas pertencentes a Deus.
14. Salve, consumidor de entranhas, que sais da câmara Mabet. Não fui falso. 15. Salve, Deus da verdade e da justiça, que sais da cidade da dupla Maate, não devastei os campos cultivados. 16. Salve, tu que retrocedes e sais da cidade de Baste, não me envolvi em assuntos com engano. 17. Salve a ti, que sais de ano, meus lábios não se agitaram contra os mortais. 18. Salve, mal duplo, que sais do nomo de Ati, nunca me irritei sem causa. 19. Salve, serpente Camenti, que sais da casa da imortalidade, não manchei a mulher do homem. 20. Salve, observador daquilo que se traz, que sais do templo Amsu, não pequei contra a pureza. 21. Salve, chefe do príncipe divino, que sais da cidade de Neratu, não atemorizei o homem. 22. Salve, Gemil, que sais do lago de Cauí, não transgredi nas épocas sagradas. 23. Salve tu que ordenas a fala e que sais de Urit, não fui colérico. 24. Salve, criança, que sais de Recat, não desprezei as palavras retas e justas. 25. Salve, dispensador da fala, que sais da cidade de Unis, não busquei contendas. 26. Salve, Basti, que sais da cidade secreta, não fiz o homem chorar. 27. Salve, tu de rosto voltado, que sais da mansão, não perpetrei atos impuros, nem me deitei com homens. 28. Salve, perna ígnea, que sais de Ajeju, a ira não devorou meu coração. E 29. Salve, Kememti, que sais da cidade de Kernemet, não abusei do homem. 30. Salve, oferente, que sais da cidade de Sal, não me conduzi com violência. 31. Salve, Deus de rostos, que sais da cidade de Tchefet, não julguei com precipitação. 32. Salve, outorgador do conhecimento, que sais de Unt, não, nem me vinguei do Deus. 33. Salve, Senhor dos dois chifres, que sais de Satil, não falei em vão. 34. Salve, Nefertem, que sais de Het Capitã, não agi com astúcia. 5. Salve, Tensep, que sais de Tatu, não amaldiçoei o rei. 36. Salve, o de coração ativo, que sais da cidade de Tebte, não sujei a água. 37. Salve, aí das águas, que sais de Nu, minha voz não foi arrogante. E 8. Salve, governador da humanidade, que sais de Sal, não blasfemei. 39. Salve, Neheb-Negert, que sais do lago de Nefer, não me comportei com insolência. 40. Salve, Neheb-Cal, que sais de tua cidade, não cobicei distinções. 41. Salve o da Santa, que sais de teus aposentos. Não aumentei minha riqueza, senão com aquilo que me pertence por justiça. 42. Salve, portador do teu próprio braço, que sais de Alkert, não pensei com desprezo no Deus da minha cidade. Capítulo 19. Muda as naturezas e encontrarás o que buscas. Arnaldo de Villanueva, Alberto Magno, Raimundo Lúlio e muitos outros alquimistas denominam mercúrio ao esperma ou sêmen. 2. Existe apenas uma única matéria que serve de fundamento à grande obra do Pai. 3. Essa matéria-prima da grande obra é o esperma, denominado mercúrio por todos os alquimistas. 4. O mercúrio é o esperma cozido de todos os metais. 5. Diz Arnoldo de Villanueva que, segundo o grau de sulfuração, o mercúrio engendra os diversos metais no seio da Terra. 6. Assim, o mercúrio, segundo o grau de cocção, vem a revestir as diversas formas metálicas. 7. Realmente, cada coisa pode ser decomposta em seus próprios elementos. 8. Com a ajuda do calor, podemos decompor o gelo em água, porque a água é o elemento do gelo. 9. Assim, todos os metais da Terra podem ser decompostos em mercúrio, porque o mercúrio é a matéria-prima de todos os metais. 10. Este mercúrio é o sêmen espermático, no qual podem decompor-se todos os metais, porque esse é o elemento de onde saem todas as coisas. 11. O homem pode decompor-se no sêmen, porque esse é o elemento de onde saiu, e cada coisa pode ser decomposta nos próprios elementos de que é composta. 12. Antes de poder transmutar os metais, é preciso primeiro reduzi-los à sua matéria-prima. 13. Assim também, antes que o homem possa redimir-se de seus pecados e entrar no reino dos céus,
É preciso primeiro reduzi-lo à sua matéria-prima, para depois transmutá-lo no homem celestial de que nos fala São Paulo. 14, por exemplo. Se eu tenho uma estátua e quero dar a essa estátua uma forma absolutamente nova, devo primeiro reduzir essa estátua à sua matéria-prima, decompondo-a nos mesmos elementos de que é composta. 15. Depois, com essa matéria-prima, faço a estátua de forma absolutamente nova e totalmente diferente. 16. Assim também, se queremos transmutar-nos em homens celestiais, em mestres da sabedoria, devemos reduzir-nos ao esperma do qual fomos formados, para elaborar o Eu Cristo, a criança de ouro da alquimia sexual. 17. Mude as naturezas e encontrarás o que buscas. 18. Os alquimistas disseram que nossa bendita pedra tem corpo, alma e espírito, e assim é. 19. Nosso corpo imperfeito é nosso planeta individual. 20. A alma é o fermento da alquimia, porque durante nossas práticas de magia sexual, penetramos em mundos de trevas e de luz, em mundos de fogo e de paixão, dos quais devemos extrair a luz do espírito. 21. É preciso tirar o sutil do espesso e o seco do úmido, isto é, separar as águas das águas, para que se descubra a seca. 22. Essa seca é nossa terra divina, nosso universo interno, tirado das águas da vida. 23. O espírito se converte em corpo e o corpo em espírito. 24. Com isso queremos dizer que o sêmen se transforma em espírito e que o espírito se seminiza. 25. Todo o magistério do fogo se realiza com a água do Pai. 26. Esta água bendita dissolve todos os metais da terra, dissolve todos os metais do universo homem, calcina e reduz todas as coisas aos seus elementos primitivos, para fazê-las novamente em formas mais perfeitas, puras e inefáveis. 27. Esta água divina limpa e embranquece todas as coisas. 28. O azote e o fogo limpam o latão, isto é, lavam-no e o despojam completamente de sua negrura. Semita semitai, de Villanueva. 29. A água do nosso caos une os princípios mais diferentes, contanto que tenham sido primeiro dissolvidos no sêmen, isto é, na água de que são formados. 30. Esta união caótica é eternamente inseparável. 31. Cristo, o divino Rabi da Galileia, o primeiro ensinamento que nos deu foi transmutar a água em vinho. 32. O primeiro ensinamento do nosso divino mestre foi alquimia sexual. 33. Cristo transmutou a água em vinho nas bodas de Caná. 34. O divino mestre, ao abrir o caminho da iniciação para todos os seres humanos, o primeiro ensinamento que nos deu foi o da alquimia sexual. 35. É preciso transmutar a água em vinho de luz do alquimista para nos realizarmos profundamente como mestres do Mahamvantara. 36. Nestes tempos de teosofismos, norismos, xerenzismos, parcivalismos, pseudo-rosacrucismos, etc., fala-se muito sobre sublimação sexual, e os ignorantes sem experiência acreditam que podem sublimar forças impuras sem antes reduzi-las à matéria-prima da grande obra. 37. Essas pessoas querem sublimar forças impuras, sem antes reduzi-las à matéria-prima da grande obra. 38. Por isso fracassaram todos esses espiritualistas tímidos que comem na mesa de Jezabel e se alimentam de comidas oferecidas aos ídolos. 39. Se queremos transmutar ou sublimar nossas forças sexuais, devemos primeiro ser castos e não derramar nenhuma única gota de sêmen. 40. Devemos reduzir todos os elementos à sua matéria-prima para depois transmutá-los. 41. Se queremos sublimar nossas baixas paixões, devemos primeiro ser castos para reduzir todos os nossos metais ao sêmen caótico e depois transmutá-los no Eu Cristo, no menino de Belém, no menino de ouro da alquimia sexual. 42. Nenhum fornicador pode transmutar sua personalidade inferior no ouro do espírito. 43. Nenhum fornicador pode transmutar sua personalidade pecadora em homem celestial. 44. Por isso fracassaram todos esses fornicadores, todos esses incircuncisos,
Todos esses sátiros do espiritualismo. 45. Não se pode sublimar, não se pode transmutar, sem primeiro reduzir nossa velha personalidade ao sêmen do qual foi formada. 46. Mude as naturezas e encontrarás o que buscas. 47. Nossa água mortifica, embranquece, limpa e dá vida. 48. Nossa água primeiro se torna negra, depois vermelha e depois de diferentes cores. 49. Assim é como nosso magistério está casado de um, faz-se com um e se compõe de 4. E 3 estão em um, Semita Semitai de Vila Nueva. 50. Isto é, o magistério é extraído do homem, faz-se no homem. Compõe-se dos 4 elementos, e o corpo, a alma e o espírito se reduzem todos ao sêmen. 51. Nossa bendita pedra é corporal e espiritual. 52. Nossa bendita pedra é espiritual em sua substância, e o espírito tornou-se corporal nela pela união com o corpo. E 53. Uns a chamam de fermento, outros de bronze. Vila Nueva. 54. Moriê nos diz: a ciência do nosso magistério é um todo comparável à procriação do homem. Primeiramente o coito, em segundo lugar a concepção, em terceiro a inibição, em quarto o nascimento, em quinto a nutrição ou alimentação. 55. Nosso esperma une-se ao nosso organismo, chamado pelos alquimistas medievais de terra-mãe, e essa união do sêmen é o que se chama coito na alquimia sexual. 56. Essa união do sêmen com nosso organismo é o coito do alquimista. 57. Essa transmutação sexual durante o transe de magia sexual, fazendo subir o sêmen até o cálice do cérebro em vez de derramá-lo, é o coito dos alquimistas medievais. 58. Mechardus disse: se nossa pedra não for colocada na matriz da fêmea, a fim de ser nutrida, ela não crescerá. 59. Ora, essa matriz da fêmea de que fala Mechardus é nossa terra-mãe, nosso próprio organismo humano. 60. Se lançarmos essa pedra para fora de nossa matriz divinal, então poderemos gerar homens condenados à morte, mas não poderemos gerar o rei coroado com a diadema vermelha, o rei sol da alquimia sexual. 61. Quando nosso organismo reteve seu sêmen, disse que houve concepção. 62. Quando afirmamos que o macho deve agir sobre a fêmea, queremos afirmar o contato sexual com a mulher e o sêmen atuando sobre a terra, isto é, transmutando-se, dentro de nosso próprio laboratório, orgânico para converter-se em luz e fogo. 63. Nosso magistério é masculino e feminino ao mesmo tempo. 64. Quando os sucos sexuais são assimilados por nossos organismos depois de nos retirarmos da fêmea, dizemos que há inibição. 65. Depois o fermento coagula dentro de nosso corpo imperfeito, e então dizemos que há concepção. 66. Em seguida vem o nascimento do nosso rei. 67. A turba diz: honrai nosso rei saindo do fogo, coroado com uma diadema de ouro. Obedecei-lhe até que tenha chegado à idade da perfeição. Alimentai-o até que seja grande. Seu pai é o sol, sua mãe é a lua. A lua é o corpo imperfeito, o sol é o corpo perfeito. 68. Por último vem a alimentação. 69. O rei sol alimenta-se de seu próprio leite. 70. Esse leite é o esperma que o gerou. 71. Quanto melhor alimentado estiver, tanto melhor, porque então crescerá rapidamente e se fortalecerá e robustecerá de forma total. 72. Assim, pois, mude as naturezas e encontrarás o que buscas. Capítulo 20. Sal, enxofre e mercúrio. 1. O sal é a substância das coisas e o princípio fixo de tudo o que existe. 2. O sal atua sobre o enxofre e o mercúrio, e estes últimos o tornam volátil como eles. 3. O sal, em recompensa, os coagula e os fixa. 4. O sal dissolvido em um licor adequado dissolve as coisas sólidas e lhes dá consistência. 5. O sal dá forma de perfeição ao menino de ouro da alquimia sexual. 6. O sal dissolve nossos metais para elaborar com eles o menino de ouro da alquimia sexual. 7. O sal volátil prepara a laringe para o verbo de ouro. 8. O sal dissolve e coagula todas as coisas. 9. A terra é da natureza do sal, e por isso se dissolve na água e se coagula na água. 10.
Os continentes saem das águas salgadas do mar e retornam ao mar. 11. Nossa terra filosófica, isto é, nosso corpo humano, deve reduzir-se aos sais seminais para elaborar com esses sais o menino de ouro da alquimia sexual. 12. O enxofre. É um princípio gorduroso e oleoso que une o sal e o mercúrio indissoluvelmente. 13. O enxofre possui parte da solidez do sal e parte da volatilidade do mercúrio. 14. O enxofre coagula o mercúrio assistido poderosamente pelo sal. 15. O mercúrio é um licor espiritual aéreo e raro. 16. O mercúrio é a águia voadora da filosofia. 17. O mercúrio é o nosso caos. 18. O mercúrio é o sêmen. 19. O sal encontra-se na urina e no suor. 20. O enxofre abunda nas gorduras e nas axilas. 21. O mercúrio está no sangue, na medula, no humor aquoso, nos ossos, músculos, etc. 22. Do sal, do enxofre e do mercúrio saem todas as coisas. Capítulo 21. Espécies salinas. 1. Existem duas classes de sais, uma masculina e outra feminina. 2. O sal macho prejudica o organismo humano quando usado em excesso. 3. O sal fêmea é benéfico e saudável. 4. O sal macho é o sal marítimo. 5. O sal fêmea é o sal de pedra, o sal das salinas das minas. 6. O alquimista deve preferir o sal fêmea. 7. Existem 12 sais fundamentais, governados pelos 12 signos zodiacais. 8. Quando esses 12 sais zodiacais não estão bem equilibrados dentro do nosso organismo humano, então surgem as enfermidades. 9. Os 12 sais zodiacais, em síntese, vêm dar forma de perfeição aos 12 corpos usados pelos habitantes da névoa de fogo. 10. Os 12 sais zodiacais convertem o homem em um zodíaco esplendoroso. 11. Tudo o que tenha forma densa ou sutilíssima deve-se ao sal. 12. Sem o sal, as formas não poderiam existir. 13. Contudo, devemos apreciar o sal em suas quintas essências subliminais, imperceptíveis ao microscópio, mas perfeitamente visíveis para o clarividente. 14. Um estudo profundo sobre os 12 sais zodiacais nos levaria muito longe no campo da terapêutica. 15. Estes 12 sais são: 16. Fosfato de ferro, magnésia fosfórica, calcária fosfórica, natrão fosfórico, potassa fosfórica, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de soda, sulfato de potássio, calcária sulfúrica, calcária fluórica, sílica. Capítulo 22. Ouro e mercúrio. 1. O ouro morto não serve, é preciso vivificá-lo. 2. Assim como o Sol dá sua luz aos planetas, assim também o ouro pode transmutar todos os nossos metais imperfeitos. 3. Contudo, o ouro morto não serve. É preciso vivificá-lo, reduzi-lo à sua fêmea, isto é, à sua matéria-prima, e refazer por retrogradação o caminho da regeneração. 4. O ouro espiritual é o fogo sagrado, o pleroma inefável do espírito. 5. Em vez de ejacular esse ouro espiritual, é preciso fazê-lo subir pelos 2 cordões ganglionares para conseguir a regeneração do ser. 6. Assim é como vivificamos o ouro morto, reduzindo-o à sua matéria-prima para convertê-lo em ouro volátil e espiritual. 7. O ouro volátil é a medicina perfeita. 8. O ouro volátil é o fogo do Kundalini. 9. O ouro tem afinidade com o mercúrio. Ambos são incorruptíveis e perfeitos. 10. Os metais inferiores são o chumbo e o estanho, que são macios, e o ferro e o cobre, que são duros. 11. Todos esses metais de nossa personalidade humana se transmutam em ouro volátil com os pós de projeção. 12. Esses pós são os elixires branco e vermelho da alquimia sexual. Veja o capítulo Elixires branco e vermelho. 13. No ouro encontra-se a quadratura do círculo. 14. O mercúrio e o ouro, indissoluvelmente unidos, formam o caos. 15. O ouro fecunda o mercúrio para que surja a criação. 16. 1 mais 2 é igual a 3. 17. O pai e a mãe unem-se para que nasça o filho, e a família toda junta é o 4. 18. Esta é a quadratura do círculo. 19. Assim,
A quadratura do círculo encontra-se encerrada no ouro volátil. 20. O ouro potável é o mesmo ouro volátil. 21. Esse ouro volátil é o fogo sagrado do sexo. 22. O mercúrio transmuta-se em ouro volátil. 23. O ouro, em última síntese, vem a ser mercúrio perfeito. 24. O mercúrio é a água do caos. É o sêmen crístico que se transmuta no ouro vivo do espírito. 25. Segundo Avicena, os metais não podem ser transmutados em ouro senão depois de reduzi-los à sua matéria-prima. 26. A matéria-prima da grande obra é o mercúrio da filosofia secreta. 27. Esse mercúrio é nosso próprio sêmen crístico. 28. O Sol é o pai de todos os metais. A Lua é a mãe. 29. Desses dois astros depende todo o nosso magistério do fogo. 30. O Sol é o homem. A Lua é a mulher. Da união sexual de ambos depende todo o magistério do fogo. 31. O homem e a mulher são o pai e a mãe de todos esses metais de nossa personalidade, que temos de transmutar no ouro puro do espírito. 32. Contudo, não devemos trabalhar no magistério do fogo, sem antes haver reduzido todos os nossos metais à matéria-prima da grande obra. 33. Com isso queremos dizer que devemos deixar de lado toda espécie de teosofismos, rosacrucismos, espiritismos, ferrierismos, etc., e compreender totalmente o que é o mercúrio da filosofia secreta. 34. Raimundo Lúlio, em sua clavícula, diz: 35. Por isso vos aconselho a não trabalhar com o Sol e com a Lua, senão depois de tê-los levado à sua matéria-prima, que é o enxofre e o mercúrio dos filósofos. 36. Em outras palavras, isso significa não fornicar. 37. Devemos acumular todo o nosso sêmen crístico para transmutá-lo no fogo vivo do espírito. 38. Devemos reduzir todos os nossos metais a este mercúrio da filosofia secreta. 39. O gnóstico une-se à sua mulher somente para trabalhar com a matéria-prima da grande obra. 40. Raimundo Lúlio diz: 41. Ó meus filhos, aprendei a servir-vos dessa matéria venerável, porque vos advirto, sob a fé do juramento, que se não extraíres o mercúrio desses dois metais, trabalhareis como cegos na escuridão e na dúvida. 42. Por isso, ó meus filhos, eu vos conjuro a caminhar para a luz com os olhos abertos e não cair como cegos no abismo da perdição. 43. Assim, pois, irmãos gnósticos, guardai o sexto mandamento da lei de Deus, que diz: não fornicar. 44. Aprendei a manejar a matéria venerável de nosso sêmen crístico. 45. Extraí do Sol e da Lua, isto é, do homem e da mulher, desses dois metais, o mercúrio da filosofia secreta. 46. Trabalhai com esse mercúrio e aprendei a servir-vos dele, para que caminheis para a luz, com os olhos abertos e não caiais como cegos no abismo da perdição. 47. Assim engendrareis o rei coroado com a diadema vermelha, o mestre das transmutações metálicas. 48. Esta é a ave fênix que renasce de suas próprias cinzas. 49. Esta é a salamandra que subsiste entre o fogo. 50. Este é o camaleão universal, que se reveste de inúmeras cores. 51. Às vezes é negro, às vezes vermelho, às vezes branco ou de diferentes cores. 52. Nosso mercúrio se enegrece, se avermelha, se embranquece e se reveste de 1000 cores cambiantes que são observadas nas atmosferas mutáveis do alquimista. 53. É preciso cozinhar, cozinhar e recozinhar, sem cansar-se disso. 54. Assim transmutamos o mercúrio em ouro potável. 55. Assim conseguimos a ligação da cruz com o triângulo. 56. Recipiente deve estar bem fechado para evitar que escape sequer uma gota de nosso mercúrio filosófico. 57. Se a semente do trigo é arrancada da terra durante o processo de putrefação, então a espiga não brota e a semente morre. 58. Assim também, nossa semente não deve ser retirada nem arrancada de nossa terra filosófica, porque então perder-se-ia a semente e os universos por florescer, e fracassaríamos na grande obra. 59. A geração é sempre seguida da regeneração, que é a brotação ou crescimento de nossos seres. 60.
Assim devemos reduzir o ouro morto à sua fêmea, a matéria-prima, e refazer por retrogradação, isto é, por transmutação, o caminho da regeneração. 61. Assim convertemos o ouro morto em ouro vivificador. 62. O importante é não arrancar a semente de nossa terra filosófica. 63. O ouro e o sol possuem todas as virtudes do universo. 64. Não esqueçais, irmãos gnósticos, que nossa terra filosófica é nosso próprio organismo humano. 65. Não arranqueis da terra filosófica as sementes eternas.